quarto ano, como vocês estão? Eu espero que vocês estejam animados para mais um encontro, mais uma aula do componente curricular História. Hoje nós falaremos das cidades do passado e do presente. Bem, para iniciar nossa aula, nós vamos imaginar características de nossa cidade, Picos, Piauí. Então, o que nós temos em Picos que a define como cidade? Bom, aqui nós temos todas as características essenciais que definem um local como cidade. Como, por exemplo, o número de habitantes, onde nós temos cerca de 78 mil pessoas morando nos mais diversos bairros. O estilo de vida das pessoas, as pessoas morando em casas e apartamentos, umas ao lado das outras. Temos o forte comércio, que é característico dessa região, feiras livres e vários estabelecimentos logísticos dos mais variados setores e ramos. Nós temos serviços essenciais à saúde, como hospitais, clínicas e laboratórios. Nós temos serviços educacionais, como escolas municipais, estaduais e particulares. Nós temos universidades públicas e privadas. Nós temos institutos e escolas técnicas profissionalizantes. Nós temos também os seguintes órgãos. Do executivo, nós temos a prefeitura, que é quem administra esta cidade, e nós temos a Câmara de Vereadores, que é o órgão do legislativo, que é lá onde fazem projetos de melhoria para o desenvolvimento da nossa cidade. As pessoas que aqui vivem, elas vivem do trabalho, no comércio, na prestação de serviço. E tem aquelas que moram na cidade, mas trabalham na zona rural. Enfim, muitas são as características que tornaram de Picos uma cidade. Ora, o nosso município se originou lá nos anos de 1740. Muito tempo, né, galerinha? Bom, ela surgiu com a chegada dos primeiros fazendeiros de gado que vieram de Portugal e aqui se instalaram. Mas a nossa cidade foi emancipada somente no ano de 1890. E atualmente ela tem 130 anos de existência. Um bom tempo, não é mesmo, pessoal? Então, dentro de mais de um século, é claro que a nossa cidade passou por inúmeras transformações nesse percurso. Mas e vocês, sabem qual foi a primeira cidade do mundo e como ela se originou? Vou lhes contar agora. As cidades mais antigas do mundo surgiram na região da Mesopotâmia. Onde é que fica isso, professora? Bom, a Mesopotâmia é um lugar bem seco, clima quente, pouca vegetação e escassez de água. Então, por essa região, cortava dois rios, o Tigre e Eufrates, que desaguava no Golfo Pérsico. Então, as pessoas que moravam próximo àqueles rios passaram a fixar moradia por ali, porque elas, morando próximo a esses rios, tinha mais acesso para fazer as suas plantações, para fazer a sua criação de gado, tudo ia estar facilitando, visto que tinha água em abundância ali por perto. Então, foi daí que surgiram as primeiras cidades. E essas cidades, elas eram lideradas por uma pessoa que as orientava e estabelecia normas e livrava de certos perigos. Nessas cidades, as pessoas viviam da agricultura, do pastoreio e também do artesanato. E ali havia um comércio de troca entre eles. Por exemplo, se uma pessoa plantasse feijão e a outra arroz, elas trocavam as mercadorias entre si, aquelas mercadorias que não tinham. E essa troca de comércio estreitava os laços e passavam a se organizar melhor, definindo certos territórios. Foi aí que começaram a surgir as primeiras lideranças. Assim como essas cidades que ficavam próximas aos rios,
essas cidades passaram a despertar um certo interesse de outros povos que não viviam próximo aos rios. E esses povos que não viviam próximo aos rios, eles passavam certas dificuldades. Foi aí que começaram a surgir os conflitos, ou seja, a disputa pelo território. Nessas batalhas, a cidade que perdia ficava sob o domínio da que ganhava. E aí, a que ganhava aumentava o seu território, o seu exército, o seu comércio e era independente. E assim, conforme iam guerreando e conquistando outros territórios, aumentava o poder e a força daquela cidade que ganhava. E assim, ela ia dominando outros territórios. Foi desse modo que surgiu os primeiros impérios, que eram várias cidades que foram conquistadas sob a liderança de uma pessoa, que era o imperador. Os dois impérios que mais se destacaram na Mesopotâmia foi o babilônico e o assírio, que eram dois impérios muito fortes, que dominavam várias cidades. Então, agora você já sabe como foi que se originou as primeiras cidades, que foram essas da região da Mesopotâmia, que mais na frente se transformou em império. Então, como essas cidades, outras cidades surgiram no mundo inteiro, na maioria das vezes próximas aos rios, pois os rios favoreciam no cultivo da terra e também na criação de animais. Como nossa cidade também ocorreu o mesmo, não foi diferente. Nossa cidade, ela surgiu às margens do rio Guaribas, que foi um rio que trouxe condições favoráveis para esse surgimento, através da oferta abundante de água, onde facilitava os primeiros habitantes a fazerem diversas vazantes, plantios em suas margens. E aí, com o passar do tempo, essa cidade evoluiu. Surgiram novas formas de comercialização, serviços essenciais, ou seja, alteração na infraestrutura de acordo com a necessidade da população aqui residente. Bom, pessoal, as referências utilizadas para o desenvolver desta aula, essas fotos, elas são de origem do acervo Museu Osildo Albano, que fica na Praça Josino Ferreiro. Eu peguei também algumas fontes do Instagram Picos das Antigas, que esse Instagram, quem puder, eu aconselho a seguir, porque esse Instagram ele está destinado à valorização da história e memória da nossa cidade. Nesse Instagram você vai estar encontrando histórias dos primeiros habitantes, de como surgiram as primeiras escolas, como surgiram os primeiros comércios, enfim, vai trazer muito conhecimento para vocês. Então, eu aconselho a vocês tanto visitarem o Museu Osildo Albano, que fica ali na Praça Josino Ferreira. Ele é bem acessível a quem tiver interesse de fazer a sua visita, né? E como eu aconselho também a vocês seguirem esse Instagram para que vocês tenham acesso à informação. Deixo aqui com vocês um grande abraço, muita saúde, muita paz, muitas realizações e tudo de bom para vocês. Fiquem com Deus.